1 Coríntios, capítulo 15, verso de número 56. Colossenses faz parte como um texto anexo aí, mas o texto base de leitura é 1 Coríntios 15, o verso 56, que diz assim: o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos deu vitória por meio do seu Filho, Jesus Cristo. E aí Paulo continua dizendo: portanto, meus amados irmãos, permaneçam firmes e que nada os abale, pois vocês sabem, diz o texto, no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Amém? Pai, nós te damos honra e louvor pela tua palavra e te pedimos, Senhor, nos dá mais uma porção da tua mensagem, nos ajuda, Senhor, nesta semana, nesta segunda, a entendermos um pouco mais a tua palavra com essa conotação de liderança, de homens e mulheres que foram designados por Deus. Pastor Bartolomeu acabou de contar aqui o seu testemunho, do dia em que o Senhor o designou, no dia que o Senhor o chamou, no dia que o Senhor tornou a sua visão clara quanto ao propósito do Senhor para a sua vida. E aqui estamos também, Senhor, neste desejo, neste objetivo, tal como tudo começa através de uma visitação. O Senhor visitou os apóstolos, como o Senhor visitou o pastor Bartolomeu, visitou Paulo. Visita-nos hoje também, Senhor, com o teu amor, com a tua graça, com a revelação da tua palavra, nos tirando tudo aquilo que embaça a nossa visão, nos fazendo enxergar claramente. O Senhor nos designou para, e é isto que queremos entender, em nome de Jesus, pela tua palavra. Amém, graças a Deus. Amém? Eu quero hoje, então, levar mais para a conotação aqui de liderança, sobre a mensagem que é a base do Evangelho. Quando a gente vai para a Bíblia Sagrada, a gente sabe que na Bíblia Sagrada há princípios, existem muitos e muitos princípios que nos ajudam, nos auxiliam para todas as demandas da vida. Não há nada na vida que a gente vive nessa terra que a palavra do Senhor não tenha uma instrução, uma resposta, um ensinamento. Por isso que ela é chamada de lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Por que luz para o caminho? Porque o mundo é tenebroso, o mundo está em trevas, o mundo está no sistema e na forma como ele existe hoje, condenado. Mas pela palavra do Senhor, nós temos essa luz que nos ajuda a caminhar em direção, como o pastor Bartolomeu bem falou. O nosso papel no meio do processo é crer, é desejar, é buscar no sentido de desejar no coração a libertação, a instrução, a sabedoria, o ministério, desejar e deixar que o poder de Deus se aperfeiçoe na nossa fraqueza, que o poder de Deus se manifeste. Então, a palavra ela tem instrução para tudo na vida. Entretanto, existe um cerne, existe um centro, existe uma base sobre a qual tudo é edificado, existe uma base sobre a qual tudo pode ser construído, e nesta base as coisas se sustentam. Nós sabemos que esta base é chamada também de rocha, é Cristo, o nosso Senhor, alicerce de todas as coisas. Nós falamos muito acerca de Cristo como o centro, como a rocha, como o fundamento da nossa fé. Mas eu quero falar um pouco sobre a base no que diz respeito à mensagem. O Senhor também nos deu uma mensagem, e ontem eu falei bastante na ceia sobre essa mensagem. Qual é a mensagem? Base do Evangelho, a mensagem da ressurreição. A partir da mensagem da ressurreição, tudo se constrói. A partir da mensagem da ressurreição, tudo se edifica. A partir de colocar a mensagem da ressurreição como início de todas as coisas, aí de fato nós podemos ir construindo o caráter do indivíduo, podemos ir construindo a personalidade, o ministério, a vida
particular ou coletiva da igreja, todas as estruturas, tudo o que a gente vai fazer, toda a visão do Senhor, nós temos aqui uma visão. O que é essa visão? É a casa que está sendo construída, é a casa que está sendo edificada, é cada balãozinho desta visão que nós temos aqui, é um tijolinho dessa casa, é algo que a gente acrescenta, mas tem que ter uma base. Toda esta visão só faz sentido porque Jesus ressuscitou. Porque se Jesus não ressuscitou, e se não há ressurreição, Paulo disse aos coríntios, a nossa fé é inútil, a nossa pregação é inútil, a fé que vocês têm não vale de nada. Paulo estava inclusive exortando a igreja de Coríntios, porque a igreja de Coríntios estava se perdendo no princípio elementar da fé deles. É a primeira carta, o último capítulo, o penúltimo capítulo da primeira carta de Paulo aos Coríntios, que ele escreve duas, e já na primeira carta ele está exortando: não percam o princípio elementar pelo qual vocês foram salvos, pelo qual vocês vivem, desfrutam de todas as promessas, pelo qual vocês desfrutam de todo o poder. A igreja de Corinto era uma igreja que se assemelha muito àquilo que o pastor Bartolomeu falou aqui, uma igreja que havia vivido um passado extremamente pecaminoso. Esse passado pecaminoso ainda insistia em permanecer como um presente pecaminoso na vida de muitos, dentro da igreja, e Paulo fala para eles que eles estavam, inclusive ao ponto de um casar com a mulher do pai, enfim, era uma confusão dentro daquela igreja. Mas onde abundava o pecado, ou abundou o pecado, estava transbordando também a graça do Senhor. Era uma igreja extremamente cheia de dons, de poder, de manifestação. Mas tudo isto aconteceu a partir do momento em que eles creram na mensagem da ressurreição. Isto muda completamente a nossa forma de ver a vida. Pastor Bartolomeu falou aqui do dia em que ele teve esse encontro, esse transe, esse lugar que o Senhor levou, e talvez muito parecido com Paulo, não sei se no espírito ou consciente, se acordado ou dormindo. O fato é que aconteceu, existe essa consciência desse momento. Quanto tempo passou não sabe, mas a verdade é que este é o momento da visitação, um momento onde Cristo se manifestou, onde Jesus Cristo entrou naquele quarto. E se Jesus Cristo entrou naquele quarto, ali houve uma consolidação de uma verdade do Evangelho que já havia sido ministrado e pregado, e houve fé no coração, que é a verdade de que Cristo ressuscitou. A ressurreição, ela é a base. Se não houver fé absoluta de que Cristo ressuscitou, e mais do que isso, se essa mensagem não for insistentemente pregada, nós nos tornamos egoístas. Nós nos tornamos esta igreja egocêntrica que muito existe hoje. Muito do que existe hoje, do orgulho, do egocentrismo, do desvio na pregação do Evangelho, de tantas doutrinas e teologias, inclusive muitas delas anticristo, são teologias que negam, ou que não citam. O negar nem sempre pode ser o fato de duvidar, mas o fato de anular da mensagem, da pregação do Evangelho. Paulo, no capítulo 15 de Coríntios, ele vai dizer assim: vocês precisam voltar ao Evangelho que eu preguei para vocês no início, e o Evangelho que eu preguei para vocês no início é o Evangelho de que Cristo ressuscitou. Se vocês perderem isso, vamos comer, vamos beber, porque amanhã morreremos. Inclusive Paulo fala algo que eu citei ontem, que ele usa a palavra, o termo, que nós usamos muito para várias coisas, que é: não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes, voltem ao bom senso, porque há no meio de vocês pessoas que não entendem mais daquilo que estão falando, então voltem a praticar, cuidado com as más companhias. E as más companhias que Paulo estava se referindo, eram aqueles que estavam rejeitando a ressurreição, rejeitando a mensagem da ressurreição, anulando. Será que a gente não vê isso dentro da igreja hoje? Será que a gente não vê uma igreja que está se
formando, e eu falo igreja num sentido, para compreensão, porque a verdadeira igreja, as portas do inferno não se prevalecem contra ela, mas é um fato que a gente observa, no meio religioso, hoje, cultos, que muito mais parecem com palestras de coaches, de treinamentos, de ensinos, somente voltado para aquilo que a gente precisa fazer nessa terra. E isso, como eu disse a você, eu volto a repetir, não tem problema nenhum em você aprender princípios e valores para você vencer. O problema é quando se esquece da mensagem da ressurreição. Precisa ser formada a base. A base é o seguinte: Jesus ressuscitou, e a partir do momento que Ele ressuscitou, uma casa pode ser edificada, porque casa que é edificada nessa rocha, na certeza da ressurreição, quando vier chuva, quando vier tempestade, quando vier ventos contrários, essa casa não cairá, só porque ela crê absolutamente na ressurreição do nosso Senhor. E aí a gente tira a eternidade do coração das pessoas, ou a gente não fortalece o valor da eternidade que Cristo conquistou mediante a ressurreição, e por isso tanta angústia, e por isso tanta ansiedade. O que é isto? É medo da morte, porque se Jesus não ressuscitou, estamos fadados à morte. Se Jesus não ressuscitou, aqueles que morreram em Cristo não existem mais, morreram. Aqueles que morreram, tudo acabou. Mas aí Paulo diz aos Coríntios: mas eu vou dizer para vocês um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, porque no momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da trombeta, porque a trombeta soará, aqueles que morreram com Cristo, ressuscitarão incorruptíveis, e nós que estivermos vivos, seremos transformados, porque é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, aquilo que é mortal se revista de imortalidade, porque quando aquilo que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a mensagem, a escritura, aquilo que está escrito: onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? Esta, meu irmão, isso precisa ser algo cravado no nosso espírito, porque é por conta dessa mensagem que todas as outras coisas começam a acontecer. Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e ontem eu expliquei claro isto. Este pecado que Paulo está se referindo é o pecado que leva à morte. Qual é o pecado que leva à morte? O pecado da incredulidade na ressurreição, o pecado da rejeição à ressurreição, o pecado da anulação na nossa mensagem sobre o fato da ressurreição. E eu enviarei a vocês o conselheiro, o consolador, aquele que estará. É necessário que eu vá, disse Cristo, mas quando eu for, eu enviarei a vocês aquele que será o conselheiro de vocês, aquele que será o consolador, e ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E aí Jesus diz: do pecado, porque os homens não creem em mim. Jesus morreu para a vida eterna, a promessa que Ele nos fez é a promessa da vida eterna, e a mensagem que precisa ser pregada é a mensagem da ressurreição. A partir dela, as coisas começam a acontecer. Ontem a gente falou sobre o legalismo, eu não vou falar mais sobre isso. Tem a mensagem, eu não quero me aprofundar na mensagem de ontem, é só para a gente ir para isso que eu quero ministrar agora. Mas é importante para a gente entender o contexto. A mensagem já está no YouTube, já está no Spotify. Nós fomos falando sobre esse texto de Paulo aos Coríntios, quando ele disse que a força do pecado é a lei, sobre a igreja não ser legalista, mas ser graciosa, porque a lei gera obsessão. Quanto mais nós proibimos, mais nós geramos compulsão e obsessão. Você dar liberdade não significa que você está incentivando ao pecado. Pelo contrário, o evangelho é consciência, é dar ao indivíduo: se Cristo vos libertar verdadeiramente, vocês serão livres. Se trata de uma consciência de que tudo me é permitido, mas nem tudo me convém, tudo me é permitido, mas nem tudo me edifica, tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Essa capacidade de poder discernir o próprio caminho é consciência do evangelho, é a ação do Espírito Santo dentro de nós. Então, quando você fica proibindo, você percebe que a igreja, quanto mais legalista for, quanto mais proibitiva ela for, mais pecado tem no meio dela, mais compulsão gera no meio do povo.
Quanto maior o controle, por isso que a religião é um problema, porque a religião é controle, o evangelho é liberdade. Quanto mais controle sobre a vida das pessoas, mais compulsão a gente gera no coração das pessoas. Isso, inclusive, é provado cientificamente. E aí Paulo, antes da ciência, da psicologia, da ciência humana, da mente, do conhecimento da mente humana, entender esse processo, Paulo já tinha escrito em Colossenses: já que vocês morreram para esse mundo, por que vocês se voltam novamente para os princípios elementares? E para a obediência a regras humanas, tal como não toque, não faça, não pegue, não manuseie. Tudo isso está destinado a perecer pelo uso, porque se baseia em regras humanas. E estas regras têm de fato aparência de sabedoria, com a sua pretensa religiosidade, falsa humildade e, note, vê se não é religião, severidade com o corpo. Contudo, não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Quanto mais a gente fica dizendo, não faça, não toque, não pode, não faça, mais obsessão a gente gera. O interessante do evangelho é essa contracultura. Quanto mais o Senhor dá a nós a liberdade de escolha na consciência, se edifica ou não, se promove ou não, se tenta nos dominar ou não, mais a gente vai se tornando livres. Mais livres nós nos tornamos. E a gente precisa cuidar disso, porque senão líderes, eu estou falando para líderes, liderar não é controlar. Liderar não é dominar, liderar não é ficar o tempo todo interessado se fez, se não fez, se foi, se não foi, se veio, se não veio, mas é por meio de exemplo, por meio de serviço, por meio da palavra do Senhor, por meio de graça, por meio de paciência. Foi assim que Cristo liderou 12 homens que tinham tudo para dar errado, mas deram certo por meio da graça do Senhor. Jesus soprou sobre eles e disse: vão, preguem o evangelho. Então, são fatores que vão nos prejudicando, mas a base é a mensagem da ressurreição. E eu quero que a gente reflita em Atos capítulo 2, se você puder abrir e deixar sua Bíblia aberta em Atos capítulo 2. Está ali o texto base do início da igreja, um texto que nós amamos muito nesse ministério, algo que nós desejamos muito que aconteça sobre todos nesta casa. Nós entendemos que o Espírito Santo, ele está sobre toda a terra, ele foi derramado nesse dia, e hoje ele se move, e o nosso desejo é que vivamos aqui nesta igreja um dia, um momento onde todos sejam cheios e todos vivam as grandezas do Senhor e todos compreendam o Evangelho. Mas tudo isso começa por meio de uma certeza. Qual é a certeza? Cristo ressuscitou. Foi porque Jesus ressuscitou que eles foram para aquele lugar e ficaram lá esperando até o dia em que de repente veio do céu um som como um vento forte e impetuoso e encheu toda a casa e todos foram cheios do Espírito Santo. Foi porque Jesus ressuscitou, apareceu a eles, disse: fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. A certeza da ressurreição de Cristo fez com que eles permanecessem pacientes, aguardando a promessa. Se você e eu ficarmos relativizando, se eu e você ficarmos duvidando, se eu e você ficarmos negando o fato de que Cristo ressuscitou, e quando eu digo isso, às vezes a gente fala, às vezes as pessoas dizem: não, mas eu creio que Jesus ressuscitou, mas a verdade é que pela prática, pelos comportamentos, pela relativização da palavra, pela incredulidade às promessas, muitas vezes elas estão referentes à questão aqui dentro de nós, se Jesus de fato ressuscitou. Meu irmão, guarda essa palavra, proclame essa palavra, libere essa palavra, fale essa palavra para as pessoas. Talvez você tenha absoluta certeza, mas você, ao pregar o Evangelho, começa por alguma coisa natural, alguma coisa que dê algum embasamento científico. Meu irmão, o Evangelho é loucura. A pregação do Evangelho é loucura para aqueles que estão se perdendo, porque a pregação do Evangelho não começa com um embasamento, não é a ciência que comprova a palavra, é a palavra que comprova a ciência.
Nós não precisamos de teoria e de confirmação humana para pregar uma palavra. Tem gente que só tem coragem de pregar determinadas coisas na Bíblia porque há uma comprovação científica. Não, meu irmão, é ao contrário, é de tanto falar e a ciência tanto duvidar que ela acaba se convencendo e confirmando a palavra, porque na palavra do Senhor não existe mentira. E a ressurreição é um mistério, é uma loucura para aqueles que estão se perdendo, mas para nós é o poder de Deus. E essa mensagem precisa ser pregada. E quando essa mensagem for pregada, aí sim, sinais acompanham, e estes sinais se manifestam naquilo que é natural, na realidade de vida de cada um. Mas o que eu quero é trazer aqui sinais, Atos capítulo 2, apenas lendo o texto, para nós não irmos muito longe hoje, termos um momento de oração. Jesus, onde é que está a minha cabeça? Estou lá em Gênesis. Essa Bíblia eu preciso me aposentar dela. Atos 2. Eu quero falar rapidamente de algumas evidências, de algumas ações do Espírito geradas na igreja, na nossa vida, a partir da mensagem da ressurreição. Por que a partir da mensagem da ressurreição? Porque quando o Espírito desceu, foi o que Pedro pregou. Eu não vou ler aqui o texto todo, mas você lê em casa, você vai ver que Pedro vai pregar sobre a ressurreição. Homens, ninguém aqui está bêbado, é 9 horas da manhã. O que está acontecendo é aquilo que foi prometido pelo profeta Joel: nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, derramarei do meu espírito sobre servos e servas, e eles também profetizarão. Haverá sinais na terra, maravilhas nos céus, antes do grande, glorioso dia do Senhor, e todo aquele que crê no Senhor será salvo. E aí ele começa a falar sobre Cristo, que foi dado aos judeus, e no meio da sua caminhada, da vida que ele viveu no meio dos judeus, ele foi entregue aos gentios para ser morto, mas Deus, que cumpriu a sua palavra por meio de profecia de Davi, aqui ele também fala, Davi, que era profeta do Senhor, ele reconhece, que disse que o Senhor não o abandonaria no sepulcro, e aí ele diz, Davi, ele morreu, foi sepultado como os nossos antepassados, mas ele era profeta e estava se referindo ao Cristo que ressuscitou, e a mensagem é da ressurreição, e porque ele pregou essa palavra produziu sinais, que aí sim, manifestados no natural, levaram a igreja a chegar aqui hoje. Primeiro sinal que a mensagem da ressurreição provoca: um arrependimento massivo. Você sabe o que enche igreja? Não é técnica e método humano. O que enche igreja é a pregação do Evangelho e da verdade de que Jesus Cristo ressuscitou. Quando Pedro terminou de pregar que Jesus ressuscitou, a Bíblia vai dizer, o texto vai dizer no capítulo 2, no verso 37, vai dizer assim: quando ouviram isto, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que faremos? E aí Pedro respondeu: arrependam-se cada um de vocês e sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo para o perdão dos pecados de vocês, e receberão o dom do Espírito Santo, pois essa promessa é para vocês, para os seus filhos, para todos que estão longe, para todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem, que mensagem? Da ressurreição, e foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 homens. A mensagem da ressurreição provoca um arrependimento massivo. É o que faz, meu irmão, a igreja avançar, é o que faz as pessoas se converterem,
É por isso que nós estamos aqui, porque nós sabemos que somos eternos, que alguém salvou a nossa vida, morreu em nosso lugar, nos justificou, nos deu a garantia da eternidade, e esta mensagem precisa ser pregada a todo mundo. É isto que precisa ser falado, e a partir disto ser falado, meu irmão, isto sendo pregado, começa a gerar crescimento, avanço. O teu ministério vai prosperar, aquilo que você botar a mão vai prosperar. O arrependimento, que é a mudança de mente, o povo precisa mudar a mente. E a metanoia vem pela certeza de que Cristo ressuscitou. O segundo grande sinal que aparece aqui no capítulo, no texto de Atos, que diz respeito à ressurreição, é que a ressurreição provoca uma comunhão efetiva. A mensagem da ressurreição provoca uma comunhão efetiva. Qual é o grande desafio da igreja hoje? Comunhão. Não é o que a gente mais trabalha, mais luta, não é o que a gente mais, hoje eu ainda falava com o pastor Bartolomeu sobre o nosso desafio de gerar dentro da igreja consolidação, de gerar no meio da igreja. Às vezes a porta da igreja está aberta, milhares vão sendo salvos, mas ao mesmo ponto que muitos entram, muitos também saem, porque a gente não consegue consolidar as pessoas. Mas a verdade é que consolidação efetiva se mantém na mensagem da ressurreição. O texto vai dizer que por causa da mensagem, eles tinham tudo em comum. Por causa da mensagem, com grande poder, os apóstolos, Atos 4 vai dizer, continuavam a testemunhar da ressurreição, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Meu irmão, às vezes a igreja ela começa a se desfazer porque a mensagem muda. Porque parece que a gente enjoa, eu não sei, você que é pregador aqui, você sabe disso. Tem horas que parece que a gente quer alguma coisa nova, a gente precisa de alguma coisa nova, mas o novo talvez seja uma revelação, talvez seja um entendimento mais profundo, mas o cerne não muda, o cerne é Cristo. É a vida de Jesus, é o poder de Jesus, é o evangelho do nosso Senhor Jesus, é aquilo que aponta para Ele, dele, por Ele, para Ele, nele vivemos, nos movemos, existimos. Se a nossa mensagem não estiver em Cristo, ela vai perder o sentido, e o perder o sentido no Espírito, meu irmão, é que nós testificamos uns aos outros que somos filhos. O nosso Espírito está clamando Abba Pai. Nós podemos ouvir muitas coisas referentes a essa terra, mas se nós não ouvirmos acerca do Espírito, da palavra do Evangelho, da ressurreição, a gente sai com fome, e com o tempo a gente vai relativizando, acho que ali não é mais o meu lugar, não tem mais. Quantos já se perderam no meio do processo? Eles eram melhores do que nós somos? Não. Talvez em algum momento perderam o valor dessa mensagem. A Bíblia diz em Atos capítulo 2, que esta mensagem produzia, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam, mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, diz a palavra do Senhor. Louvavam a Deus, e tendo a simpatia do povo, e o Senhor lhes acrescentava os que iam sendo salvos. Uma terceira característica da mensagem da ressurreição é que a mensagem da ressurreição, e não outra, produz generosidade coletiva. A Bíblia diz que ninguém considerava sua coisa alguma, mas tudo repartiam, que não havia no meio deles necessitados, que aqueles que tinham mais, vendiam e repartiam com aqueles que não tinham nada. E o poder de Deus e a ação do Espírito através de obras sociais, e o avanço da igreja a partir dos recursos que ela tinha, ela foi alcançando, ela foi avançando, a igreja ia crescendo, ia realizando, porque a generosidade era coletiva, e a generosidade era coletiva porque a mensagem da ressurreição era
insistentemente pregada. Quando nós colocamos o nosso coração nas coisas celestiais, meu irmão, as coisas materiais perdem o valor que nós damos a elas, o valor excessivo que nós damos a elas. Hoje nós vemos uma igreja muito materialista, hoje nós vemos uma igreja muito consumista, hoje nós vemos muitas vezes no nosso meio uma igreja muito individualista, uma igreja muito avarenta, e essa avareza, essa individualidade, esse egoísmo é resultado de um coração na terra, porque a terra tem escassez, a terra tem necessidade, a terra não te dá garantia do que acontecerá amanhã, a terra não te dá certezas, a terra, as incertezas da riqueza que Paulo falou, e tudo isso começa a tomar força na nossa vida quando a gente vai perdendo o senso de eternidade. Haja o que houver, nós somos eternos, por isso nós não devemos e não precisamos temer coisa alguma, o nosso coração não está apegado às coisas dessa terra. Gerou uma generosidade coletiva, porque o coração deles estava nas coisas eternas. Aquilo que eu estou realizando, meu coração não está naquilo que a terra pode me oferecer. Se o Senhor quiser me retribuir nessa terra, glória ao nome dele, se não, haverá retribuição naquele dia. O meu coração não está naquilo que a terra pode me oferecer, o meu coração está naquilo que o Senhor já fez por mim, e na certeza e na gratidão da eternidade que Ele colocou dentro de mim, e por isso, tudo que sou, tudo que tenho, tudo que faço, tudo que posso, tenho, sou, posso, naquele que me fortalece. E compartilho, porque quem está cheio de eternidade dentro de si, meu irmão, compartilha, não tem apego às coisas dessa terra. É uma generosidade coletiva que vai influenciando a todos. Era o resultado da mensagem da ressurreição. Cristo ressuscitou, Jesus voltará, há uma missão a cumprirmos, a recompensa que dependemos, que queremos, que precisamos, que realmente necessitamos, está com Ele, Ele dará a cada um. Eu não tenho o que temer, eu vou lançar o meu pão sobre as águas, porque eu tenho certeza que depois de muitos dias eu acharei. Isso precisa voltar à essência, afinal de contas, nós temos do Senhor uma palavra de irmos a nações, de irmos a lugares, de irmos a muitos povos não alcançados, e nós não vamos enquanto o nosso coração estiver aprisionado nas incertezas das coisas materiais dessa terra, mas estiver nele, na certeza de que o Senhor nos chamou para algo que é sobrenatural, que o mundo não entende, mas um abrir e fechar de olhos, a trombeta vai soar, Ele virá com grande poder e glória, e nós nos encontraremos com Ele, para uma vida de eternidade, onde não haverá mais necessidade. Não tememos o desprendimento das coisas materiais, meu irmão, é um dos grandes indicativos da certeza da verdade que você vive no Evangelho. É uma vida de negação, por isso que Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Se tem uma coisa que a gente tem dificuldade de negar, são coisas que a gente conquista na terra. Jesus disse, aquele que me segue, mas ama as coisas desse mundo, mais do que a mim, não é digno. Jesus olhou para um jovem rico, cheio de misericórdia, porque o jovem não conseguiu desfrutar do chamado de Cristo para viver um discipulado eterno, uma vida eterna, porque ele se apegou nas coisas que ele tinha. Se o Senhor hoje nos chamar para abrir mão de algo, nós abrimos? E quando eu digo Senhor, eu digo o Senhor, não a insistência ou formas, muitas vezes, que homens usam para isso. Porque parte da igreja ferida e com o coração fechado é porque foi enganada por homens. Mas qual é o princípio? Cada um faça de acordo com aquilo que determinou no seu coração. O Senhor, quando quer fazer, toca no coração da pessoa. A questão é, se o Senhor tocar no teu coração, você abre mão? Será que o Senhor já não chamou você para algo, para realizar algo, para fazer algo, para abrir mão de algo? Quando eu digo você e Deus, sem intervenção humana.
Eu já vivi isso na minha vida, eu já precisei abrir mão de muitas coisas na minha vida, para viver o que eu vivo, coisas realmente relevantes, importantes, valiosas, que para esta terra me davam garantias, e não foi alguém que disse para mim, eu e Deus, perdeu o sentido. Mas o senso da verdade, do evangelho, do carnegão do Espírito de Deus aqui dentro, que é maior do que qualquer outra coisa que a terra pode oferecer, me fez aceitar. E eu vou te dizer, meu irmão, é difícil deixar, mas depois que você deixa, dá alívio. E mais, não te faz falta. Outro dia eu estava conversando com o pastor Marlon. Hoje eu tenho uma realidade de vida material muito, mas muito inferior à vida que eu tive e às propostas que me foram feitas para eu não viver isto. Entretanto, do jeito que eu vivia quando tinha muito, eu vivo hoje igual. Milagrosamente, sabe-se lá como, os acessos, os lugares, quando eu vejo, Deus já me botou lá. Não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Então você precisa escolher se você quer ser dono ou se quer ser filho do dono. E é uma loucura que você só vive quando você entende isso, o valor, porque eu tenho certeza que o Senhor Jesus vive. E eu sei que o que a gente está fazendo não é brincadeira, não é brincadeirinha, não é igreja, não é números, não são números materiais, não são números físicos. Igreja trata de coisas espirituais profundas e grandiosas, que nós muitas vezes nem entendemos, vamos no vento do Espírito, tão somente crendo, e muitas vezes sem perceber, ter a percepção total, mas crendo absolutamente de que aquele que vive, porque o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Uma quarta realidade, e aí a gente encerra, que a mensagem da ressurreição provoca, é que a mensagem da ressurreição, ela anula, porque como há uma generosidade coletiva, ela anula a necessidade, ou, em muitos casos, os efeitos angustiosos da necessidade. Alguém ajuda a Bela, por favor. Estamos no final da mensagem. Onde há generosidade coletiva, o que a Bíblia diz? Não havia necessitados. Mas o apóstolo Paulo vai dizer que ele sabia estar contente em toda e qualquer situação. Tendo muito ou tendo pouco. Estando abastecido ou em necessidade. Com fome ou alimentado. Vestido ou com frio. Em todas as coisas, sou grato, porque eu posso tudo no Senhor, que me fortalece, que é maior do que todas as coisas. Ou seja, Paulo enfrentou necessidades físicas, materiais, mas pela certeza de quem Jesus Cristo era, os efeitos angustiosos que a necessidade produz, nele não havia. E quando você tem certeza do que o Senhor te chamou para fazer, do que você é em Deus e da verdade da sustentação em Cristo, que é o pão vivo que desceu dos céus, que é a água que mata a sede, você passará sim por vales de sombra de morte, por dias de dificuldade, por dias de necessidade. Quantos dias de necessidade? Mas você deitará e dormirá, porque os efeitos angustiosos que provoca na vida daqueles que não têm certeza da ressurreição, da salvação, da vida que o Senhor já lhe garantiu na cruz do Calvário, eles são tomados de um efeito maior do que deveria ter a necessidade. Meu irmão, tenha absoluta certeza, o Senhor disse assim: não se preocupem quanto ao que comer, quanto ao que beber, quanto ao que vestir. Isso é coisa de pagão, isso é coisa de gente que não crê em mim, não crê na minha ressurreição, não crê no meu nome. Isso é coisa de gente que anda sem saber o dia de amanhã, então eles precisam sustentar
todas as suas verdades e fé em algo que é palpável, mas vocês não precisam se preocupar com isto, porque o Pai sabe de todas as necessidades que vocês têm. Busquem o reino de Deus, o reino que tem um rei que vivo está, assentado à destra do Pai Todo-Poderoso, venceu a morte, venceu a cruz, foi ressuscitado pelo poder do Espírito de Deus, que ao terceiro dia rolou a pedra e lhe arrancou da morte. Ele já venceu a morte e nele nós venceremos também. O Pai sabe que vocês precisam das coisas que essa terra precisa produzir para dar a vocês condição. Busquem o reino de Deus, busquem a justiça do Senhor, e essas coisas vos serão acrescentadas. Que o Senhor levante nesse ministério uma igreja que tenha esta mensagem como base da sua fé, porque a boca fala do que o coração está cheio. E quando a gente começar a pregar essas palavras, nós vamos começar a ver no coração das pessoas esperança, contra toda esperança. Nós vamos começar a ver fé sendo produzida. A Bíblia diz que a fé que temos é Cristo quem nos dá. Como ter fé se não crer que Cristo vive? Como ter fé se muitas vezes o Cristo pregado na igreja é o Cristo de princípios, de valores, que ensinou muitas coisas, é o Cristo tal como Platão, tal como Sócrates, tal como Confúcio, e não o Cristo vivo. O evangelho que nós pregamos precisa ficar claro que ele vive. E quando a pessoa entender que ele vive, ele dará fé, e fé é agente catalisador de todos os milagres. Fé proporciona vida, e vida abundante. Fé traz e realiza coisas extraordinárias que nesta terra se manifestam, e é a fé que vai nos dar essa condição de sermos testemunhas do Senhor Jesus. Foi pela fé, em Hebreus 11, que os antigos alcançaram bom testemunho. Fé no quê? Naquele que vive, naquele que venceu, naquele que ressurgiu. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Cristo Jesus. Portanto, meus amados irmãos, permaneçam firmes e que nada os abale, pois vocês sabem que no Senhor, que Senhor? Aquele que vive, aquele que ressuscitou, o trabalho de vocês não será inútil. Em nome de Jesus, todo o trabalho que nós estamos realizando aqui, estamos vivendo um tempo bastante trabalhoso, de muitas coisas, de muitas realizações. A obra do Senhor, ela é exigente, ela faz, ela nos leva, ela nos impulsiona, ela nos coloca em lugares muitas vezes que nós olhamos e pensamos, o que vai ser de nós? Mas não é por nós, é por Ele, não depende de nós, depende dEle, e nele, porque vivo Ele está, o nosso trabalho jamais será inútil. Jesus vive. Prega isso lá nos Conectes, e você vai ver que poder vai começar a se manifestar. Jesus vive. Prega isto lá na congregação em que você está, prega isso lá na família que você tem, prega isso para alguém. Você vai ver que vai começar a manifestar na sua volta arrependimentos genuínos, conversões em massa. Você vai perceber, meu irmão, que vai começar a acontecer no meio da tua casa, onde você está, no meio dos teus amigos, um espírito, uma manifestação, uma ação de generosidade coletiva. Pessoas começarão a ajudar umas às outras, porque Jesus vive, e se Ele vive, Ele nos ensina a viver como Ele é: generoso, compassivo, amoroso, santo, presente. Você vai ver que quando as pessoas entenderem que Cristo vive, essas angústias da alma, depressões, síndromes, amarguras, sentimentos que lá na essência, ainda que inconsciente, é medo de morrer.
é medo da morte. Mas aquele que está em Cristo já passou da morte para a vida. Aquele que crê em mim não está condenado. Mas aquele que não crê já está condenado, porque não crê no Filho unigênito de Deus. Ele enviou para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna, não pereça. É esta a mensagem que precisa ser pregada. Às vezes nós estamos pregando um Jesus cheio de ensinamentos terrenos, mas esquecemos que o Cristo que nós pregamos agora é o glorificado, é o Cristo que vive. Todos os ensinamentos do Cristo homem servem desde que no final fique bem claro que este Cristo homem hoje é um Cristo glorificado, que hoje ele vive e reina, Senhor de toda a terra, nome sobre todo nome, Deus de todo poder, digno de honra, de glória e de louvor. Breve virá, não tardará. Que o mundo ouça através das nossas vidas essa verdade, que as nossas vidas sejam um testemunho desta verdade. Jesus ressuscitou. Amém? Vamos nos colocar de pé e vamos orar.